Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre cartografia temática. Primeiro de tudo, nós temos que falar o que é cartografia, né? Podemos definir então a cartografia como um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que tem como base os resultados de observações diretas ou a análise de documentação e se volta para a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão ou representação de objetos, elementos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos, bem como a sua utilização. Além disso, a cartografia ela pode ser considerada, obviamente, uma forma de linguagem, porque é por meio dela que a gente consegue transmitir algumas informações. A linguagem utilizada na cartografia, como os mapas, é uma linguagem definida como uma comunicação visual, uma comunicação gráfica. Como toda forma de comunicação, em que a gente numa ponta tem o emissor, na outra ponta tem o receptor e no meio, entre esses dois pontos, nós temos a mensagem. Obviamente, nesse transmitir da mensagem, pode haver um ruído, tá? Que a gente acaba ocorrendo ou por falha do emissor, ou por falha do receptor, ou por falha do meio em que a mensagem é enviada. Portanto, o mapa, né, como uma comunicação, uma linguagem visual, ele é limitado, sim, e é limitado principalmente pela dimensão usada, pelo tipo de produto gráfico, pela plataforma de criação ou a plataforma de distribuição em que esse produto vai ser feito, ou pela falta do emissor no momento da leitura. Porque o mapa é um tipo de comunicação em que o emissor não está presente no momento em que o receptor está recebendo a mensagem. Na verdade, o emissor já fez a mensagem há muito tempo e o receptor vai ler aquela mensagem sem ter a pessoa que emitiu aquela mensagem perto dela para explicar alguma coisa que talvez tenha perdido, alguma informação que talvez tenha sido perdida aí nesse meio de comunicação. Mas então, o que é a cartografia temática? Bom, como eu já estou falando para vocês, né, como vocês devem imaginar, se eu estou classificando uma cartografia como cartografia temática, significa que a cartografia não é uma só, né? A gente deve ter, então, outro tipo de cartografia. Na verdade, a gente pode dividir a cartografia em basicamente dois tipos, que é a cartografia temática e a cartografia de base. Existe uma diferença grande entre elas, tá? É fácil de compreender. A cartografia de base, por exemplo, ela tem um objetivo de servir como base mesmo, então você não vai estar limitado por um tema específico, e sim vai ser representado diversos elementos da superfície terrestre para que esse produto final sirva como base para outros produtos. Já a cartografia temática, ela é limitada por um tema, um ou dois temas, que eles sim vão ser o ênfase do seu trabalho, sendo que outros elementos da superfície às vezes nem aparecem porque não interessa para você. Isso ocorre independente se a gente está falando de mapas ou de cartas. E eu não vou falar aqui qual é a diferença entre mapa e carta, mas se vocês quiserem saber é só deixar aí o comentário aí embaixo que eu faço um outro vídeo explicando essa diferença. A cartografia de base, ela é sistematizada, tá? Então ela tem uma sistematização da forma como você vai representar esses elementos, da forma como você vai apresentar o seu produto final. Já a cartografia temática, ela não possui essa sistematização. Significa que ela não tem um sistema a seguir? Não, não significa. A gente, na verdade, vai seguir uma metodologia mais voltada para o campo visual, para o campo gráfico, como semiologia gráfica, leis de Gestalt e outras formas de se trabalhar uma boa comunicação visual para que a informação que eu quero passar chegue da melhor forma possível. Vou mostrar aqui alguns exemplos de cartografia base e cartografia temática que talvez ajude vocês a entender melhor a diferença entre as duas. Lembrando que a cartografia de base vai mostrar o geral da superfície terrestre representada, da superfície ali representada, com os elementos como hidrografia e divisões e estradas e coisas gerais que podem ser utilizadas para trabalhos futuros, e a cartografia temática ela vai estar mais centrada em um ou dois temas específicos, deixando de lado até algumas outras representações da superfície terrestre naquele terreno, tá bom? Cartografia temática, cartografia de base.
Cartografia temática. Cartografia de base. Temática de base. Temática. 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 Como vocês podem ver, as cartografias temáticas, como os exemplos que eu mostrei aqui, elas sempre estão se referindo a algum tipo de tema específico. Então, ela serve para informar a representação de um ou dois ou mais elementos específicos, em que se encaixem em alguns temas que sejam importantes para aquele receptor que vai receber a mensagem. No próximo vídeo, nós vamos dar uma olhadinha nos conceitos de representação gráfica e como eles são importantes para que a gente possa construir um bom mapa temático.